Oi, Ricardo, bom dia. Aqui é o Luiz Felipe Leite da Rádio Brasil Campinas. Eu quero que você fale um pouco sobre este segundo jogo amanhã contra a equipe do Brasil de Pelotas. Quais ajustes que você pretende fazer na equipe e o que você espera do adversário? Nós tivemos uma semana produtiva, consegui fazer alguns trabalhos, colocar um pouco mais das ideias ofensivas para que a gente a cada semana consiga evoluir. Espero um jogo difícil, duro, como todos os jogos são da Série B. O Brasil de Pelotas é um time muito físico, um time muito vigoroso. Espero um jogo duro. Ricardo, uma segunda pergunta é a seguinte. A comissão técnica anterior tinha o costume de traçar mini-metas, baseado nos jogos a curto prazo. Você e a sua comissão possuem um esquema parecido? E se sim, qual que é a mini-meta ou quais são as metas a curto e médio prazo da sua comissão técnica neste Campeonato Brasileiro da Série B? Não trabalho com mini-meta porque eu acho que elas te aproximam muito mais de não vencer partidas do que de vencer. Nós jogaremos todos os jogos para vencer. Um clube desse tamanho, com esse nível de exigência, não pode ser diferente. E aí o jogo vai te dizendo o que é possível conquistar dentro daquela partida em função dos acontecimentos. Mas não trabalho com mini-meta, o objetivo é conquistar os 3 pontos todas as vezes que nós estivermos em campo. Marco Guarizo, Rádio CBN. Boa tarde. Ricardo, sem o Lucas Crispim e jogando em casa, né, precisando de mais uma vitória, você pretende colocar um time um pouco mais ofensivo nessa partida? Um jogador de ataque, um terceiro atacante? Nós ainda estamos avaliando quem iniciará a partida. Nós treinamos mais do que 2 formações. Penso que a chave para você ser mais ou menos ofensivo não são as peças que você escolhe, mas a maneira como você organiza elas em campo. Então o objetivo é ser uma equipe equilibrada, que quando precisar defender, defenda bem, e quando precisar atacar, que saiba o que fazer dentro de campo. Ricardo, sobre o adversário que vem de 2 vitórias consecutivas, a gente conhece a característica dos times gaúchos, né, que são de muita marcação. Você espera um time um pouco mais atirado jogando aqui em Campinas ou recuado buscando contra-ataque e o Guarani tendo que abrir espaço na defesa adversária? Eu prevejo um jogo muito físico, um jogo duro. Acho que um outro adversário é o horário, um horário que atrapalha você praticar um futebol de qualidade. Mas independente de como for a postura da equipe adversária, nós estaremos à altura do desafio. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Ricardo, bom dia. O Guarani vai fazer aí seu primeiro jogo sob o seu comando no Brinco de Ouro, né? Você até acompanhou o jogo do Oeste dos Camarotes, mas não estava efetivamente no comando da equipe na beira do campo. E o aproveitamento do time no Brinco é muito ruim, não só na Série B, mas se a gente pegar o retrospecto em toda a temporada. É claro que a falta de torcedor tem o seu peso, faz a sua diferença, mas é uma preocupação sua e é necessário reagir já jogando dentro de casa, fazer os pontos dentro de casa, melhorar esse aproveitamento no Brinco de Ouro? Eu penso que independente de onde for a partida, o Guarani precisa jogar para vencer sempre. E esse vai ser um comportamento da equipe, vai sempre procurar a vitória, independente de onde for o jogo, de qual estádio. Penso que a questão da ausência dos torcedores nivela um pouco essa questão do mando de jogo. Então, nosso objetivo é representar bem a instituição, onde quer que seja. E uma segunda questão envolvendo o elenco: antes mesmo da sua chegada, já era detectada uma carência na lateral esquerda. A expectativa da chegada de um jogador para disputar a posição com o Bidu, o menino Eliel aparentemente não respondeu da maneira que se esperava. Você acredita também que falte um lateral esquerdo para esse elenco e acha que esse nome pode chegar aí nos próximos dias, próximas semanas? E uma outra questão envolvendo o Bruno Paulo, um jogador que está aí há quase um mês no Brinco de Ouro, está há muito tempo inativo. Você conta com esse jogador para essa partida? Há uma expectativa de quando ele possa ficar à disposição? Sobre contratações, eu discuto internamente com a direção, então eu não vou abordar esse tema. A respeito do Bruno Paulo, ele é mais um atleta do elenco, assim como todos os outros, e todos aqueles que são atletas do elenco vão receber suas oportunidades para demonstrar que merecem o seu espaço. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Catalá, bom dia. O Guarani no último jogo, na vitória em cima do Operário,
teve até uma melhora no desempenho defensivo. Para o jogo contra o Brasil, você pretende manter aquele quinteto com Rafael Pim, Cristóvão, Valber, Didi e Bidu? E mais, com o Lucas Crispim com problema na coxa, o Bruno Sávio é a sua opção imediata no Guarani para enfrentar o Brasil de Pelotas? Nós ainda avaliaremos qual será a equipe que sairá jogando. Nós sempre conversamos após os treinamentos e essa informação será repassada aos jogadores nas horas antecedentes à partida. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Bom dia, Ricardo Catalá. Murilo Rangel entrou no jogo, contra o Operário e deu um toque refinado ao meio de campo do Guarani e deu a participação em gols. Pergunto para você, o Alanzinho pode estrear no Guarani, ele ou o Bruno Paulo, por causa desse problema do Lucas Crispim? O Alanzinho principalmente, que é muito esperado pela imprensa, a estreia dele, sabendo do futebol que esse jogador tem a apresentar. Obrigado. Todos os atletas do elenco estão em condições de brigarem pelo seu espaço. É um início de trabalho, eu ainda não tenho uma equipe, vamos dizer, considerada titular. Então, tudo aquilo que o jogador fizer no dia a dia vai ser levado em consideração para confeccionar a equipe que vai representar a instituição na partida. E aí, Catalá, tudo bem? Bom, Gustavo Biano, da IPTV por aqui. Catalá, você é formado em psicologia. Nesse momento, quem que tem atuado mais no vestiário do Guarani? O professor Ricardo Catalá ou o doutor Ricardo Catalá? E você pode expor para a gente qual foi a situação psicológica que você encontrou o grupo quando você entrou no vestiário e qual é hoje a condição psicológica dos jogadores? Bom, eu sou treinador de futebol, então quem atua dentro do vestiário é o treinador de futebol e sua comissão técnica, como não poderia ser diferente. Eu tenho uma especialização em psicologia e não estou capacitado a exercer de doutor. Em relação ao vestiário, todo vestiário que está num ambiente de ausência de vitórias, ele sente, obviamente, uma pressão, um peso para que o resultado venha, porque nós competimos para vencer. Hoje o ambiente é leve, um ambiente bacana, um ambiente agradável. Nós sabemos da nossa missão dentro da competição, acreditamos que o trabalho realizado e o bom relacionamento entre os jogadores pode nos levar onde nós temos como objetivo. O Catalá, e a minha outra segunda pergunta, o Guarani voltou a vencer, com você agora, e existem os tabus, agora conseguir a primeira vitória em casa, emplacar a segunda vitória seguida. Como é que você vai trabalhar isso, para de repente quebrar aí essas barreiras que o Guarani construiu aí nesse começo de Série B? Como é que vai se trabalhar essa questão? Assim, essa é uma história que não me pertence, eu só posso avaliar tudo aquilo que vem sendo feito depois do jogo do Oeste, que foi onde começou o meu trabalho. Esse não é o meu objetivo, esses números não me movem e não movem nossos jogadores. O que nos move é fazer um bom trabalho durante a semana, preparar os jogadores com boas informações, para que eles possam jogar todas as partidas que fizerem nessa temporada em condições de representar bem a instituição e vencer. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Ricardo, a gente sabe que por conta dessa pandemia, os clubes não estão tendo a presença dos torcedores nos estádios. Na sua opinião, a falta do torcedor também interfere, principalmente no emocional dos atletas dentro de campo? Penso que sim, mas muito mais porque o motivo da existência de um clube de futebol é sua torcida. O clube só existe por conta dos seus torcedores, ele é o maior ativo do clube e ele é o motivo da existência do clube. Então, obviamente, não tê-los ao nosso lado no campo, nos apoiando, é uma falta grande. Porém, nós acreditamos que eles possam nos enviar boas energias de onde estiverem e que eles possam ter a segurança de que nós competiremos ao máximo para representar bem a instituição e presenteá-los a cada partida com uma vitória. Ricardo, antes da sua chegada, o presidente declarou que o Guarani iria buscar um lateral pelo lado esquerdo. Você entende que o Guarani ainda está carente nessa posição?
Sobre contratações, eu só discuto esse assunto internamente e na hora que o clube decidir contratar, independente de qual a posição, aí a direção vem e comunica a vocês oficialmente. Thaís Helena, canal Esportes Online. Bom dia, Catalá. Eu gostaria que você falasse o que você espera para o jogo de amanhã contra o Brasil de Pelotas e qual a importância dessa partida para o elenco do Guarani. É o primeiro em casa com o seu comando, a equipe ainda não venceu no Brinco de Ouro, vem aí de uma sequência também de 2 jogos, né, que não perdeu também, uma sequência bacana, desde o início então que você chegou aqui no Brinco, e também, após esse jogo contra o Brasil amanhã, vai ter uma sequência de jogos fora de casa. Quanto uma vitória contra o Brasil é positivo para vocês? A vitória é sempre positiva, independente de onde seja o campo, onde seja o adversário, quem quer que seja. A vitória é sempre bom. Nós não estamos levando muito pelo lado de se o jogo é em casa ou fora, de sequência fora em casa. O clube oferece as condições para que nós façamos nossas viagens com antecedência. A gente se hospeda em bons hotéis, a gente tem boa alimentação, boa condição de treinamento. Então, vencer fora em casa será sempre um objetivo da nossa comissão técnica e do grupo de atletas. Catalá, uma outra questão é com relação à defesa do Guarani. Olhando a tabela, a equipe tomou 12 gols em 8 rodadas. É a pior defesa até então da competição. Você já conseguiu detectar o problema nesse setor do Guarani e também pensar já no que pode ser feito para uma evolução da equipe? A tendência é que a gente olhe para os números e assinale defensores. A equipe é composta de um sistema defensivo onde participam os 11 jogadores, assim como ofensivamente também participam os 11. Então, nosso objetivo é cada vez mais consolidar a ótima atuação que nós tivemos na última partida do ponto de vista defensivo e que a gente possa evoluir de maneira ofensiva para criar mais oportunidades de gol, porque isso nos aproxima de vitórias. A chave do sucesso, na nossa opinião, é o equilíbrio. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Catalá? Você chegou num domingo, na segunda-feira o Guarani teve o jogo contra o Oeste, depois no último sábado enfrentou e venceu a equipe do Operário de Ponta Grossa. A minha pergunta é, você já entende que o Guarani tem a sua cara? Essa semana de treinamentos já pôde fazer com que o time tivesse a forma de pensar do Ricardo Catalá? Ou ainda tem muito a evoluir dentro daquilo que você entende como melhor para a equipe? Eu penso que todas as equipes sempre têm margem de melhora. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para os atletas, para que eles possam desempenhar um futebol mais agressivo, futebol mais de protagonismo, mas respeitando o tempo de todas as mudanças e de todas as evoluções. Vejo a equipe num caminho bacana, vejo a equipe e os jogadores principalmente motivados em fazer a coisa acontecer. O tempo vai colocando as coisas em seus devidos lugares. Bom dia, Catalá. Regis Melo, do GE. Globo. No início da temporada, o discurso da diretoria era ter um elenco mais enxuto, mas o clube fez muitas contratações, a maioria ofensiva, muitos jogadores de ataque. Agora são cerca de 35 jogadores ao todo, se eu não me engano. Na sua opinião, há algum desequilíbrio ou inchaço no elenco nesse momento? E, além da lateral esquerda, que os colegas já citaram, tem algum outro setor que o clube analise o mercado mais atentamente? Um clube do tamanho do Guarani sempre está atento às possibilidades de mercado, mas sobre questões específicas de contratação, só discuto isso internamente com a direção e ela posicionará vocês caso faça algum movimento. Levi Júnior, Rádio Portal Futebol Interior. Boa tarde, Catalá. Você assumiu o Guarani já com o Rafael Pinho como titular. Parte da mesma torcida que não estava contente e pediu a troca do Jefferson Paulino também observa certa insegurança no goleiro Rafael Pinho. Você também tem essa mesma visão? Sente que parte dessa deficiência defensiva do Guarani é relacionada ao mau desempenho dos goleiros? Não, eu penso que a equipe é composta de 11 atletas, o sistema defensivo é composto pelos 11 atletas e tudo aquilo que acontece na partida tem a responsabilidade compartilhada entre todos.
Então eu penso que da mesma forma como nós perdemos juntos, nós vencemos juntos, acertamos juntos e erramos juntos. Então acho que o caminho de apontar esse ou aquele não é o mais saudável, nem o mais correto, pensando numa análise coerente.